internet na minha casa. Tive que vir voando para a loja, porque fiquei com medo de Nossa. falhar o meu 3G, enfim. E eu resolvi vir para a varanda também, porque meu marido resolveu fazer home office justo hoje, estava Ai, meu trancada no Deus. quarto e eu me organizei para vir para a varanda. Tava até um dia, tava um pôr do sol maravilhoso. Eu falei, vai até dar tempo de pegar, mas não deu. Mas enfim, espero que não vaze muito barulho, mas eu acho que dá para ouvir bem também, né? Que bom. Acho que são os Então tá bom. astros. É isso aí. Já olhei o mapa agora, viu? Do Você nosso viu? encontro. Claro, né? Sempre olho para ver. Ó, minha mãe já entrou também, meus filhos. Temos Que um pessoal bom. legal também chegando Que aí. bom. Bom, quem vai Então, entrando, puxa uma cadeira. Acho que tem aí uma horinha para a gente conversar. Acho que o assunto é extenso, é abrangente, né, Camila? sim, sim, sim. Eu falo que astrólogo agora, nesse momento, está com muita pauta. Tá igual jornalista, né? Toda hora, todo dia tem alguma coisa para falar. É verdade. Então, assim, eu estou muito obrigada, Fê, pelo Imagina. convite. Eu que É uma agradeço. chance que eu tenho também, né, de falar sobre astrologia, que eu Uhum. amo de paixão, né? A Que astrologia, bom. quando entra no nosso DNA, ela não sai nunca mais. A gente, na Uhum. verdade, quando conhece a pessoa, já fica imaginando o mapa da pessoa, na verdade. Então, ela fica assim, entranhada. Ai, que E eu legal. gosto muito de falar sobre astrologia, estou super à disposição aqui. Que E aí, a bom. hora que você, enfim, der o comando, a gente começa. Então tá bom. Eu já dei uma pitada de quem você Tá. é, que você a Eu- sua formação, Isso, o seu é. tempo. Então, assim, só para Tá. dizer, eu aqui, na verdade, eu vou ser, na verdade, um fio conector. Você Legal. é a protagonista aqui hoje. Olha que importante. Eu só quero ser um fio condutor entre o que você tem a falar para gente, o que, que os Tá. astros, o que a astrologia, qual a leitura da astrologia para esse momento que a gente está vivendo. Legal. Acho que Tá tem bom. muita coisa que a astrologia explica. Então, Sim. na verdade, eu só sou um fio condutor para conectar Legal. você às pessoas que estão aqui, que estão Tá. puxando uma cadeira para sentar e para ouvir. Então vamos lá. A gente combinou, né, Fê, que Uhum. eu vou falar sobre o momento para dar Sim, assim, uma dinâmica, né, de como a astrologia sim. está lendo o que está acontecendo agora. E Uhum. no final a gente abriu uma caixa de perguntas, né? A Fê abriu Ótimo. no perfil dela, eu também abri. Isso. Eu tenho várias perguntas. Não Eu sei se também. vai dar tempo da gente responder Uhum. tudo, porque algumas são bem complexas. Mas, de qualquer Sim, forma, a gente vai tentar. Se não der tá bom. tempo, eu vou responder, depois eu abro lá nos meus stories e eu respondo essas Ótimo. perguntas também, ou pelo direct. Tá Então, bom. assim, fiquem super à vontade. Só para falar um pouquinho de mim, então, como a Fê falou, eu sou astróloga, trabalho como astróloga há 16 anos, mas eu conheço astrologia há muito tempo, né? Desde a adolescência, porque minha mãe trabalhou como astróloga há um bom tempo. Então, Ah, desde a que adolescência, eu tive essa introdução, né, nessa área, vamos dizer assim, a legal. minha família é bem espiritualizada, Ah, isso já faz familiar. uhum, uhum. Depois eu fui fazendo outras formações, claro. A minha formação primeira é dentro da área do direito, né? Eu advoguei Ah, por 10 anos, então eu pô, sempre fui meio da área de humanas e sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, de trabalhar com as pessoas. Quis sair da área formal, né? O direito acaba sendo uma área mais formal uhum, e quis ir para uma área mais de autoconhecimento, de uhum. pegar o cliente antes dele chegar no advogado, né? Ou Ah, se quando ele chegar no advogado, que ele possa estar um pouco mais inteiro, se conhecendo um pouco melhor. E eu vi na perfeito. astrologia algo que poderia ser muito contributivo. E depois aí fui fazendo essas formações que você falou. Fiz formação em psicanálise. Depois, o tarô veio quase junto com a astrologia, porque a gente está falando de símbolos, né? Então, geralmente, quem Tá, estuda astrologia acaba gostando também de estudar tarô, porque a gente está parou. falando de simbologia. E mais recentemente, há 2 anos e meio atrás, eu fiz a minha formação como consteladora sistêmica. Então, hoje eu também trabalho com as constelações familiares. Então, tem Ah, que bastante, legal. assim, tem bastante história para Que contar, né? E bacana. Que aí, eu bacana. já vi que a Tarsila chegou aqui, do meu tom Ai, maternal, porque assim como você está é, fazendo sua primeira live, a Tarsila me empurrou para fazer a minha primeira live também, logo no ah, comecinho da pandemia, né? Quando chegou em março, pô. que a gente começou a fazer, né, a Tá. quarentena, a Aham. Tarsila falou, cara, você precisa falar o que está acontecendo Tá. nesse momento, né? Ela é uma querida. Aham. E aí eu Aham. falei, vamos falar, né? Porque eu falar também não Aham. tenho muito problema com isso. Então, sempre dá esse Bom. friozinho na barriga. O que você está tendo agora, eu acho que todas as lives,
porque a gente está se expondo, a gente está se colocando, né? E aí é natural que a gente fique sempre... a gente sempre se prepara, né, Fê? A gente se preparou para essa live, eu me preparo para todas as lives, né? Porque a gente quer passar uma informação de qualidade, lógico. Passar uma boa informação. Então, eu tenho minha colinha também aqui. Eu até brinquei, assim, que... Outro dia eu vi até na CNN, a Mona Lisa Perrone dizendo que... Ela pegou um caderno no ar e mostrou que ela tem a cola dela. Eu falei, cara, se ela tem a cola dela no ar, né? A gente também tem que ter, pelo menos as datas, né? Porque não dá para lembrar as datas astrológicas de cabeça, né? Então, vamos lá. Mas eu vou começar a explicar um pouquinho. A Tarsila foi esse nosso fio condutor. A gente não se conhece, a gente se conhece virtualmente, né? É isso. Encontros da nova era. Conectar todo mundo. É isso. Eu acho que a gente está usando. É isso. A gente está aproveitando para conectar as pessoas. E eu acho, sempre sinto, Fê, que também essas conexões elas acontecem por afinidade, né? Então, mesmo sendo virtual, em algum lugar aquela pessoa que você se conecta, ela te diz alguma coisa, ou ela tem alguma semelhança com alguma coisa que você curte, né? Então, e esses encontros têm sido muito produtivos também. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa nova leitura, né, desse novo momento que a gente está vivendo e fazer um pouco desse limão uma limonada, que eu acho que não é? Isso. É o que todo mundo está fazendo. Certeza. Acho que está todo mundo fazendo do limão a sua limonada, né? Se você for desafios de casa, com as crianças, enfim, né, com as nossas profissões. Eu acho que esse momento tirou totalmente, nos tirou da nossa zona de conforto, né? Muito. É o que eu costumo dizer, não existe coragem sem vulnerabilidade. Estamos todos vulneráveis, né? É isso mesmo. Adoro a Brené Brown, inclusive. Que fala da vulnerabilidade. Adoro a Brené Brown, que é uma autora que fala muito da vulnerabilidade, né? E eu acho que se colocar vulnerável, até eu venho fazendo algumas lives já no meu perfil, ainda agora estão ficando salvas, mas eu fiz uma psicóloga semana passada em que a gente falou muito disso, né? Desse momento em que a gente tem que reconhecer onde a gente está, como a gente está, do que a gente precisa e como a gente vai poder se ajudar. Então, quando a gente consegue, né, entrar nesse lugar, a gente vai falar, poxa, o que eu tô, o que eu preciso, quem pode me ajudar? E assim a gente vai, né, vamos dizer assim, sobrevivendo todos os dias, né? Então, é meio por aí que a gente está. E essa era de cada vez. É isso, não é? Ela é isso, mas antes da gente entrar nessa nova... Isso, não é? Ela mas é assim, sempre que a gente faz... Eu vou falar dessa mudança de era, né? Que eu acho que é bem legal entender. Primeiro que a astrologia, ela é um estudo que está dentro da humanidade desde muito tempo, né? Vamos passar mais de 6.000 anos aí. E ela continua bem atuante, dá para perceber que ela, enfim, já faz parte desse inconsciente coletivo, inclusive, né? Ó, seu filho entrou, meu filho entrou também, viu? O Léo é o meu filho. Então, a gente também, mães, ó, minha próxima live, segunda que vem, vai ser Mães na Quarentena. Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, vai ter que, sob o olhar da astrologia, que eu vou fazer com uma amiga astróloga e mãe também. Então, a gente percebe, a gente vem percebendo desde muito tempo, não é de agora, que a gente está numa fase de transição e de mudanças, que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A gente sente que tem uma instabilidade geral. É como se a gente sempre estivesse num turbilhão mesmo, né? Cada hora acontece uma coisa. Por quê? Na transição de eras, que é o que a gente está passando agora, o que é a transição de eras? Que eu estava falando antes da astrologia, né? A astrologia é esse olhar para o céu. Então, quando a gente tem um problema, eu sempre brinco que a gente nunca olha para baixo, a gente sempre olha para cima, não é? Você fala assim, nossa, o que eu posso fazer agora? Ninguém olha para baixo. O que eles querem me falar com isso? A gente tem uma referência, né? Independente da sua crença, que é até automático e corporal, de olhar para cima. Então, por quê? Porque a gente sempre teve a sensação de que nós fazemos e somos parte de um planeta que está aí no meio, né, de um sistema solar, que está rodando numa galáxia e assim a gente vai. Então, nós fazemos parte de um organismo vivo. A gente não está isolado, que às vezes a gente esquece disso, né? A gente entra no nosso quadrado, no nosso mundo, e a gente acha que a gente está ali, né, fazendo e resolvendo, que os nossos problemas são enormes. E aí você fala assim, pô, mas pera um pouquinho, né?
Eu tô aqui num planeta dentro de um sistema gigantesco. O meu planeta nem é o maior do sistema, né? E ainda fica girando no meio de uma galáxia gigantesca. Então a gente não tem nem dimensão do tamanho do universo. Mas a gente tem essa percepção de que alguma coisa lá em cima vai dar alguma mensagem, algum sinal do que acontece aqui embaixo. Então, a astrologia, ela acaba sendo esse estudo do céu. Tanto que, num primeiro momento, a astrologia e a astronomia eram um estudo só. Então, eu estudo a dinâmica do céu, a mecânica celeste, a astrologia, a gente que faz astrologia tem que estudar a astronomia, né? Porque senão a gente não entende os movimentos. E aí fica falando por falar, sem saber muito bem como eles acontecem. E aí, a astrologia, o que que é? A subjetivação do céu. É a interpretação subjetiva do céu. Então, a parte científica, racional, mecânica e a astronomia. Né? Em determinado momento elas estavam juntas, depois pela própria história, né? Pelo próprio poder que foi gerado pela astrologia, pela Inquisição, elas acabaram se separando. Mas ela sempre... Então, assim, a astrologia ficou muito tempo no subterrâneo, certo? Né? Depois a gente ficou lá no cantinho de bruxo, né? E a astronomia virou ciência, enfim. Mas elas sempre existiram. Então, essa interpretação acontecia justamente por quê? Porque a gente olhava lá para cima e falava assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui embaixo. Ah, eu olhei, aquele planeta não está mais no mesmo lugar. Então, essa observação do céu foi dando a referência do que estava acontecendo aqui. Esses estudos vêm sendo feitos desde então. Né? Então, não é uma coisa jogada, não é uma coisa intuitiva, né? Tem, tanto que um curso de formação de astrologia tem uma mesmo, ciência, sério. Sim, um curso de formação de astrologia dura, em média, 2 anos e meio, 3 anos. De formação básica, fora depois o que você vai fazer, as especializações todas. Especialização. Justo, não dá para você fazer um cursinho de astrologia em 2, 3 meses, que a gente já vê que acontece bastante também, e achar que já é astrólogo, né? Você pode conhecer a astrologia como uma área de interesse, mas não quer dizer que você vai atuar como astrólogo. E a gente está sempre estudando, né? Como todas as áreas. Então, eu acho que essa área está instigando a gente a estudar muito, inclusive. Né? Nós, astrólogos, estamos trocando muita informação, muito conhecimento. Aí um acha alguma coisa ali, outro acha ali, outro acha referência. Está todo mundo estudando também esse momento. Por quê? Porque quem estuda astrologia sabia que 2020 seria um ano difícil, para falar o mínimo, certo? Porque a gente já tem encontros no céu muito significativos, né? E muito inusitados. Então, como é que a astrologia, só para esclarecer também, Fê, ela tem, assim, várias áreas de atuação, tá? A astrologia que é a mais ancestral, que é a mais antiga, é a astrologia que a gente está usando muito agora, que é a mundial. Como é que as coisas acontecem no mundo, né? Então, num primeiro momento, essa astrologia psicológica que a gente usa para autoconhecimento, que é a área que eu mais atuo, na verdade, ela é mais recente. Ela chegou junto com a psicologia, né? Alguns psicólogos começaram a estudar simbologia astrológica, Jung falou sobre símbolos, estudou astrologia e ela começou a ser usada para o autoconhecimento, então ela é bem mais recente. Né? Antigamente era isso, vamos olhar o movimento e ver o que está acontecendo aqui embaixo. É uma aplicação mais atual, né? E mundial. Então, se você pegar histórias, por exemplo, até em filmes aparecem, né? Os sacerdotes, né? Que eram os magos, né? Só muda a roupagem, mas era o mago, era o sacerdote, era o astrônomo, eram aqueles que... os gurus, era quem ia dar o conselho. Então, será que é uma boa época para o rei tomar posse? Será que é uma boa época que a astrologia eletiva e a astrologia mundial? Será que é uma boa época para viagens? Estudava isso lá atrás. Muito lá atrás. Então, a gente tem a astrologia védica, que é a astrologia praticada na Índia, né, que é um pouco diferente da astrologia ocidental que a gente usa. Tem a astrologia chinesa, do horóscopo chinês, que é uma outra astrologia, não tem nada a ver com o que a gente faz. Tem né, no Egito já se estudava, na Suméria. Então, assim, a astrologia é uma coisa muito antiga, tá? Então, Então, voltando para cá, o que acontece? A gente olhando esse céu, e a astrologia mundial, o que ela faz? Ela é um estudo histórico. Ela não acontece do nada, entendeu? Então, assim, porque vai acontecer isso agora? Eu tô sentindo, eu tô prevendo que nós vamos ter uma pandemia.
Mas tem gente que faz esse caminho, a gente sabe, entendeu? Ai, nossa, olha, eu vou falar para vocês uma novidade. Daí tu fala, é novidade de quando? De 1000 anos atrás, mas tudo bem. Né? Sendo muito sincero aqui. Sim. Então, o que acontece? A gente vai olhar atrás quais foram os movimentos que aconteceram com a mesma expectação. Então, esse ano... Então, assim, já aconteceu alguma circunstância astrológica parecida com o que a gente vive hoje? Muito, muitas vezes. Né, o movimento dos astros, sei lá, movimentou de algum jeito que aconteceu, já aconteceu no passado. Sim, claro. O que a gente está vivendo hoje. Que é até uma das pode acontecer lá para frente, né? Sim, que é até uma das perguntas, né? Por que acontece também, né, Fê? Nós estamos vivendo um momento histórico, de fato. Sim. O que está acontecendo agora, aqui 100 anos, eles vão estudar na... Será que vai ter escola daqui 100 anos? Eu também nem sei mais, acho que não. Mas assim, aqui um tempo, o povo vai olhar assim, nossa, no início do século XXI teve uma pandemia. Como a gente olha agora e fala da gripe espanhola? No início do século XX teve uma pandemia. Certo? E aí a gente vai olhar o céu, né, de 1918, que foi quando teve a gripe espanhola, mais ou menos, e a gente vê configurações astrológicas semelhantes. Não iguais, mas semelhantes, certo? Aí um atual. Olha... Isso, o atual. O que aconteceu lá em 1918 também teve uma combinação astrológica parecida, tá? Aí a gente vai olhar lá na peste negra. Vamos lá para 1347. Aí você olha lá, que teve também uma mega, né, pandemia que dizimou quase um terço da população mundial. Aí você olha para lá e você fala assim, nossa, mas também teve essa combinação de Júpiter-Plutão que está tendo agora. Que é Júpiter, Plutão e Saturno. Na verdade, então, agora é mais inusitado ainda. Por quê? Porque, assim, nesse ano, a gente tem... Olha, eu vou até falar... Quem foi no meu workshop do final do ano? Eu faço todo final de ano um workshop, tá? Então, assim, a gente fez... Faz anos que eu faço com duas amigas minhas, duas parceiras, uma que é numeróloga e outra que é terapeuta corporal. A gente faz um workshop de fim de ano para falar, né? Fazer umas previsões para o ano. Sei. E esse ano, exatamente, uma das minhas amigas, que é a numeróloga, ela estava doente, ela não estava legal. E ela falou assim, ai, gente, eu acho que eu nem vou fazer. Daí, quando ela começou a olhar pelos números, porque é um ano 4 e tinha outras implicações todas, né? Eu não sou numeróloga, não vou falar muito disso, mas eu sei que também tinha várias implicações da numerologia. Ela falou assim, eu não vou conseguir não fazer esse workshop, porque a gente precisa avisar as pessoas, né? De que 2020 vai ser um ano difícil. Então, todo mundo que assim, bons astrólogos, a Rubiana, minha amiga e cliente foi, né? Então, assim, bons astrólogos, né, que estudam mesmo, todo mundo teve a mesma linha de fala, tá? Então, assim, se você... Agora estão até saindo umas notícias, falando assim, os astrólogos erraram. Não. Se você pegar bons astrólogos que estudam, eles não erraram. Todos os textos estão falando a mesma coisa. Quem errou foi quem, na verdade, meio que se corrompeu aí pela mídia e quis falar uma coisa bonitinha para agradar todo mundo. Por quê? Ninguém gosta de ouvir coisa ruim. Quem que gosta de ouvir coisa ruim? Claro que não. Como é difícil você dar uma... Não é difícil você dar uma notícia ruim? Quando eu pego um mapa de um cliente que está muito tenso, eu fico tensa também. Porque eu falo, poxa, como é que eu vou falar? Como você vai dar notícia para ele? E de que jeito, né? Porque tem que ter cuidado, tem que saber o que é importante falar, o que não, né, enfim, não faz sentido. Então, é sempre muito delicado, né? Qualquer movimento desse. Então, o que aconteceu? Desde 2008... Quando a gente teve a entrada do Plutão em Capricórnio, Plutão é um planeta que traz grandes mudanças, grandes transformações, que são aquelas transformações que vêm lá do fundo, né? Plutão, ele é, né, se a gente for pegar a simbologia mitológica, ele é o rei do submundo, do subterrâneo, né? Ele é um dos filhos de Saturno, então ele é aquele que governa o lugar que ninguém quer ver, ele é o regente de Escorpião. Então, ninguém quer ver aquele buraco, ninguém quer ver aquela meleca. O Plutão é que vai mostrar, porque ele sempre vai falar dos instintos, das grandes mudanças que começam por dentro. Então, quando ele entrou em Capricórnio, em 2008, a gente teve aquela queda toda do sistema imobiliário americano, que atingiu o sistema financeiro também, né? Dali para frente, a gente começou a ter essas reformas todas no sistema econômico, no sistema monetário, nas grandes empresas, grandes estruturas, sistema bancário, que vem acontecendo aí no decorrer do tempo.
Plutão, só para vocês terem uma ideia, ele fica até 2024 em Capricórnio, tá? Então, são ciclos. E uma coisa que também é legal falar, a astrologia mostra que a gente vive em ciclos. Os ciclos acabam. Às vezes eles demoram mais. Às vezes quantos anos eles duram? Depende do planeta. Depende do planeta. Depende do planeta, né? Então, por exemplo, um ciclo de Plutão é um ciclo mais longo. Por quê? Porque Plutão está longe do Sol, né? A nossa referência é sempre o sistema solar. Quanto mais longe do Sol, maior é o ciclo. Por exemplo, um ciclo de Júpiter é um ciclo de 12 anos, mas não de expectação. As expectações são um pouco mais, um tempo menor, mas são sempre ciclos maiores. Um ciclo de Mercúrio, que está muito perto do Sol, é um ciclo rápido, às vezes de 2, 3 dias, às vezes de uma semana, né? Porque Mercúrio demora nem um mês para fazer um signo inteiro. Então, é mais rápido, tá? Então, o que acontece? Então, a gente já sabia que ia acontecer isso. Então, lá, o Plutãozinho bonitinho, caminhando, transformando, nananã. Quando chegou no final de 2017, Saturno entrou em Capricórnio. Então, aí a gente tem mais um planeta que entrou no signo de Capricórnio. Saturno, ele traz sempre estrutura, né? Ele vai falar de reestruturações, ele vai falar de base, né? Saturno, eu falo que ele é o bedel, né? É aquele que cobra, é aquele que mostra o tempo das coisas. Focar na linha. Isso, aquele que você tem que colocar, tem que ficar na linha, tem que fazer a lição de casa direito, tem que ter o reto pensar, o reto viver, o reto alimentar. Você tem que estar sempre na linha reta. É o cobrador, vamos dizer assim. E ele entra em Capricórnio, que é o signo que ele rege. Então, ele entra bem, porque ele está dentro de um signo que é dele. Então, ele vem desde 2017... também, né, andando lá no tempinho dele. E uma hora a gente sabia que ele ia encontrar com Plutão. Todo encontro da gente fala desses planetas externos ou transpessoais, que são aqueles depois de Marte. Então, de Júpiter para frente, né? Todos esses encontros são sempre encontros impactantes, porque eles não acontecem sempre, pela própria órbita dos planetas, como eu falei. Como eles demoram para fazer a volta, em algum momento eles se encontram. Mas não quer dizer que é sempre rápido, né? É mais lento. E aí, quando eles se encontram, que a gente chama de conjunção, ou quando eles fazem algum aspecto importante por ângulo, alguma movimentação a gente sente aqui no planeta. Então, aí o Saturno entrou lá em Capricórnio. No final de 2017 veio vindo. Aí, o que aconteceu? No final do ano passado, em dezembro de 2019, Júpiter entrou em Capricórnio. E aí a gente viu lá, então tava lá o Plutão, tava lá o Saturno, e aí o Júpiter, né, também entrando em Capricórnio. Isso. E no final do ano, a gente teve até mais. Por quê? Porque o Sol estava em Capricórnio, Mercúrio estava em Capricórnio, Nó do Norte estava em Nó do Sul estava em Capricórnio. Ou seja, a gente estava com o céu extremamente capricorniano. Né? Então, a gente sabia que assim, a gente ia ter mexidas de estrutura, de governo, tudo que é poder estruturado é a simbologia do Capricórnio que rege. Isso. Entendi. Então, a gente não sabia exatamente o que vinha, mas a gente sabia que poderia vir, sei lá, né? Desde um terremoto, que é uma mexida na terra, na estrutura, Capricórnio é um signo de terra, até, assim, rupturas de grandes corporações ou de governos muito importantes. Então, assim, estava todo mundo meio que especulando o que podia acontecer. Mas que alguma coisa ia acontecer. Sim, ia acontecer. Sim, por conta certeza. De todo esse encontro aí, de todo mundo junto na sala. É como se fosse, sabe, uma festa, assim, uma festa de gigantes? Era essa festa, era o encontrinho. Ou, encontrou na verdade, todo mundo junto. Eles são da mesma família, né? Porque Saturno é pai de Plutão e é pai de Zeus, né? De Júpiter. Eles são todos da mesma família. Então, aquele encontro de família, né? Eu acho que a mitologia grega, ela é quase uma mitologia italiana, italiana, meio, né, meio grega, meio judia. Então, aquela mistura que eles iam acabar se encontrando lá e ia ser aquele almocinho de família desconfortável. Por quê? Porque todo mundo tem poder ali. Todo mundo manda. São planetas muito fortes. Entendi. Então, Júpiter é um planeta expansor. Né? Ele expande os movimentos, ele é o nosso maior planeta, né, do sistema, então ele expande os movimentos, ele amplia os movimentos. Então, quando aconteceu isso, né, já no começo do ano eles estavam se aproximando, quando chegou em março,
Marte. Março que é agora, 2020. Março desse ano. Agora, tá? no início Isso. da pandemia. Então, no começo do ano, eles já estavam se encontrando, tá? Então, a gente viu o que no começo do ano? Ah, o Trump e a guerra comercial com a China. Ah, parece que vai rolar alguma coisa lá na Coreia. Ele vai atacar o Irã, o Iraque, agora não lembro. Enfim, a gente achou que ia sair alguma coisa ligada à guerra. Nesse sentido. Porque a pandemia, por exemplo, nesses aspectos que eu falei da peste negra, tal, Sim. sempre tem um envolvimento de Plutão e Júpiter, ou Plutão e Saturno. Porque o Plutão é aquilo que traz o que está podre, certo? Então, ou ele traz o que está podre e expande, né? Ou ele traz o que está podre para reestruturar. Então, epidemias, pandemias também tem a ver com essa associação desses planetas também. Só que essa junção de todos eles, que eu estou falando para vocês, ela aconteceu, assim, pelo que a gente andou estudando e vendo, e gente que está pesquisando mesmo, né? Porque aí é uma questão até de pesquisa histórica. Há muito mais de 1000 anos atrás. Né? Sim. Então, por isso que a gente estava vendo assim, nossa, esse ano vai ser um ano que tem uma coisa muito diferente, porque a gente não tem essa vivência no planeta. Por mais que a gente tenha, né, movimentos desses encontros, então a gente teve, né, eu posso citar, eu posso citar vários exemplos aqui históricos, mas assim, porque não vai dar tempo, mas agora eu posso citar também. Tenho até, entra no meu site, tem um artigo que fala das previsões de 2020. Lá eu dei alguns exemplos. Qual que é o seu site, Cami? É o meu nome, camilacolaneri.com.br. Bom, tá? depois eu vou marcar elas aqui, vocês viram. Isso, daí vocês entram vai lá. Ficar salva lá. Tem um pouquinho mais de detalhe, porque não dá tempo de falar de tudo. Mas, de qualquer forma... Mas eu acho que o que a gente pode também ter um alívio, né, Cami? Que eu acho que depois de tudo que aconteceu, né, astrologicamente, lá em 1300 e pouco, veio o pós. Sim. Crescimento. Sim. Então, acho que a gente também tem que ter esse alívio no coração. É isso, porque os ciclos se repetem. E os ciclos nunca são só maléficos, entendeu? Porque pela própria movimentação dos planetas, depois eles começam a fazer ângulos positivos. Né? Que a gente fala que são os ângulos 60 e 120, né? Que é o sexto e o trígono. Então, os planetas também se movimentam e vão fazendo ângulos positivos com outros planetas. Então, isso acontece na nossa vida também. Eu sempre falo quando eu leio o mapa, entendeu? Assim, peraí, aqui tá tenso. Mas aonde você vai pegar a sua força? Porque você também tem movimentos positivos que vão fortalecer ou equilibrar, né? Para você poder sair daquele lugar. Então, sempre tem que olhar ao lado. Eu sou uma pessoa mais positivista do que negativista. Eu também, graças a Deus. Eu sou... Às vezes a pessoa você tá romantizando a quarentena. Não é que eu tô romantizando a quarentena, é que eu acho que ela por si só já é tão pesada. Sim. A gente pode passar mensagens positivas, por que não, né? Sim, eu acho que assim, ser real nesse momento é importante, até por conta dessa combinação toda capricorniana. Capricórnio é um signo de terra, a gente tem que ser pé no chão. Não adianta também dar uma de poliana e ai, que lindo, vamos vibrar amor. A gente vai vibrar amor, mas a gente tem que estar estruturado, porque senão não adianta muito. Então, saber a real... vibrar medo, né? Não adianta, isso. O medo, a situação por si só, a gente já tá vibrando no medo, né? Na insegurança. Sim, porque primeiro que o medo, ele tem uma energia vibracional muito baixa. Muito forte. E ele é um movimento de controle também, né? Então, a gente tem que tomar muito medo. Porque, assim, o medo, ele é bom porque, na verdade, ele te impede, mas ele tem um limite. Porque se ele tá além, né, do normal, ele deixa você, assim, não pensar muito, não raciocinar. Te paralisa. Muito. Eu falo, o medo paralisa. Né? Então, o que aconteceu, Fê? Em março, a gente teve... Eu não tô nem falando dos eclipses, porque aconteceram 2 eclipses também que ativaram tudo isso, tá? E um foi em dezembro. Não bastasse. Se não bastasse, tinham 2 eclipses, né? Um na época do Natal e um outro que aconteceu no comecinho de janeiro. Então, assim, tudo isso foi ativado porque foi no mesmo eixo Câncer-Capricórnio que a gente tá falando. Então, o que aconteceu? Em março, o Marte passou. O Marte é um ativador. O Marte, toda vez que ele passa, ele acelera qualquer processo. Ele ativa os processos. Então, vamos pensar assim... Tanto para cima quanto para baixo. Para tudo. Então, tava aquela reunião... Tava aquela reunião de família, né? Super gostosa. Todo mundo ali, né?
disputando poder. Aí chega o primo, que é o que faz a confusão, entendeu? E aí ele pega e dá aquela, ele solta o veneno e sai, entendeu? Sai. Liga o ventilador. Justo. E foi o que aconteceu, o que a gente viu em março, então. Aí a gente teve toda essa difusão, porque assim, quando a gente falava em Capricórnio, eu até estava relendo hoje, até para fazer essa live, o que eu escrevi no final do ano passado, porque nem eu lembrava direito. E aí tinha muitas essas coisas assim, de fronteiras, né? Então, assim, de governos um pouco mais autoritários, de fronteiras, né? De um momento em que as pessoas se afastam. Então, a gente estava pegando a simbologia, mas não imaginava que poderia ser uma coisa nessa extensão. Mas se a gente for ver desses estudos todos que a gente fez, realmente, assim, com todo esse encontro, com todo esse fuzuê, né? Não seria falando diferente. assim, o que é o mais impactante, né? Parece que faz sentido. Por isso que a gente, como astrólogo, está falando muito assim, a gente está vivendo a astrologia na carne desse ano. Não, na pele, né? No pelo. Pele. Por isso que eu acho pelo. que os astrólogos, justo, estão sendo tantos chamados para poder explicar. Porque é claro que não justifica, mas pelo menos a gente entende, né? Que esse ciclo seria mais ou menos dessa forma. Tem até dois astrólogos, um francês, eu acho que os dois são franceses, se eu não me engano. Mas lá em 1965, ó, faz tempo já, eles fizeram, esse Henri Gouchot fez esse... Não, mentira, foi até antes. Enfim, esse astrólogo e um outro astrólogo chamado André Barbeau, eles fizeram um estudo que eles chamam de índice de concentração planetária dos planetas lentos. O que significa isso? Esse céu que a gente está vivendo agora tem uma concentração de planetas muito próximos, né, por signo, e no final dos graus dos signos. E aí eles perceberam que quando isso acontece, que eles fizeram até um gráfico, e nesse gráfico, então essa concentração em final de signo e muito próxima entre os planetas, eles consideram como uma baixa no gráfico, e quando eles vão se espalhando, aí é como se fosse aumentando o gráfico. 2020, nesse gráfico todo, é o ano mais difícil, né? É o ano que ele tá mais baixo no gráfico. Então, ele desce e ele sim, gente, ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir. Então, assim, qual que é a boa notícia? Não sei se é tão boa ainda, tá? Não vou dar uma de fofa poliana. Apesar de eu gostar desse lugar também de fofa. Mas, assim, não é ainda o momento. Por quê? Não, né? A gente está nessa impactação, todas as conjunções, elas causam um impacto muito grande e elas têm um tempo de reverberação, antes e depois. Nesse momento agora, a gente também está com planetas que a gente fala em retrogradação. Né? É isso que eu ia falar. Quando a gente fala muito de o planeta está retrógrado. Isso. Dá um resuminho muito superficial, porque a gente já passou meia hora e passa muito rápido. O que eu falo com a retrógrado, É assim, ó. A retrogradação é uma ilusão de ótica. Não é que o planeta volta para trás, tá? É que, assim, a astrologia, ela é geocêntrica. Então, quando você olha do planeta Terra, pelo movimento do planeta ao redor do Sol e dos outros planetas ao redor do Sol, então, você olhando no céu, parece que aquele planeta, ele começa a voltar para trás. Na eclíptica, que é justamente o zodíaco, que é a divisão do céu em 12 partes iguais, que são os signos. Então, não é que ele voltou para trás, mas é que pelo próprio movimento. Aí vocês podem até jogar no Google aí, que tem até uns gráficozinhos que mostram isso, né? Que aí, esse é o movimento astronômico. Ele, é como se ele, daqui, você olha no horizonte e parece que ele está voltando, tá? Isso acontece com todos os planetas em várias vezes por ano. E como eu falei, o planeta mais perto do Sol retrograda várias vezes. Então, o caso do Mercúrio, que até ficou famoso, virou camiseta, né? Culpa do Mercúrio retrógrado, que todo mundo até que curte astrologia ou não, já até conhece um pouco dessa história. Nesse momento agora, então, a gente tem algumas retrogradações importantes. Do próprio Plutão, do Saturno, desses carinhas que eu acabei de falar, do Júpiter e de Vênus. Tá? Então, quando os planetas estão em retrogradação, eles ficam um tempo voltando graus, tá? Então, o que acontece? É como se a gente tivesse uma revisão. Então, vamos falar que, basicamente,
até setembro, a gente vai ter uma revisão, uma reedição de coisas que não estão funcionando. Que foi o que a gente viu agora. Desde a semana passada, a gente começou a ver assim, tem uma reformulação do que se estava pensando que ia acontecer. Vamos pensar, lá em março a gente falou, putz, quarentena, tal, não sei o quê, vai até dezembro, vai até maio. Agora nós estamos em maio, que foi quando aconteceram essas retrogradações, e tá todo mundo assim, não dá para soltar ainda. A gente precisa rever se isso tá certo. Será que o movimento é bom ou não é? Porque eu tava vendo até uma amiga minha de Nova York falando hoje. Soltou, mas não soltou também. Porque assim, pode, mas com cuidado. Pode, mas tá todo mundo com medo. Isso. Então a gente tem esse movimento de revisão, de reorganização, de ver aquilo que não deu certo, aquilo que deu certo. Sim. E isso, claro, vai contribuir também para todos os estudos. Então, assim, se fez um estudo sobre o vírus e não sei se ele é tão correto, a gente precisa analisar melhor se funciona. Então, a gente vai... Tá nesse ir e vir, né? Justamente. E aí, a gente tem, de novo, por conta dessas retrogradações, esses planetas vão se encontrar de novo ainda esse ano, entendeu? Não da mesma forma que... O que vai acontecer em novembro? Então, é justamente... Não, eu assim, eles vão voltar a se encontrar. Então, assim, o que eu acho que pode acontecer, né, é que justamente agora a gente vai entrar nesse modo freio de mão puxado. Então, vai soltar, mas não vai soltar tanto. Vai rever, mas não vai rever tanto, né? A gente vai ficar com essa sensação ainda. E depois, quando chegar nesse final de ano, que eles vão se encontrar, dá uma travada, né? Assim, no processo, e talvez uma revisão geral de tudo que a gente está vivendo agora. Por isso que é importante a gente... Assim, eu acho que a astrologia ajuda a gente também a trazer esse pé no chão, que assim, não é que só tem coisa ruim, tem coisa interessante que eu posso até falar, mas assim, a ideia é entender que é um ano de realismo puro, né? Então, assim, tem que cuidar do dinheiro sim, tem que viver o mais simples, tem que ser o menos over possível em todos os sentidos, né? Porque é um ano que vai exigir da gente muita resiliência, né? Muita resistência e sacrifício, que são palavras capricornianas, né? O Capricórnio é um dos signos que a gente fala mais duros do zodíaco, né? Que é aquela pessoa raçuda, resistente, eu vou lutar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, mas ele trabalha, ele acorda cedo, ele não esmorece, né? Então, a sensação que a gente está tendo é que esse ano tá assim. Então, para alguns signos fica mais tranquilo, vamos dizer. Né? E outros mais intenso, né? Sim, claro, porque, por exemplo, se eu pego signos de terra, touro, capricórnio, virgem, e outros também, às vezes escorpião, são signos mais duros. Esses signos mais duros, eles têm mais resistência para a crise e para o caos, entendeu? Eu tenho que ficar aqui, então eu vou ficar. Eu tenho que sacrificar, então vamos lá, chama os amigos que a gente vai sacrificar. E tem signos que são mais expansivos, né? Então, signos mais soltos, que são mais sentimentais, né? Sim, e aí esses signos com certeza sentem mais. Sim, então assim, pega um signo de fogo, né? Que é expansivo, que gosta de sair, que gosta de conversar, que gosta de correr. E fala assim, fica na sua casa, viu? Você vai ficar ali na jaula, né? Terrível, porque a pessoa tá pulando em casa, ela não tá aguentando mais. Por quê? Verdade. Porque ela tem uma energia para fora, uma energia yang. Exatamente. Né? Você pega um signo resistente, né? Eu sou de escorpião, então o meu signo é mais resistente. Então o que acontece? Eu não tô achando tão ruim ficar em casa, sinceramente falando. Você tá tolerando bem, né? Não, eu tô até produzindo pra caramba, porque daí me dá um pouco de calma e de concentração para fazer o que eu preciso fazer. Eu disperso menos. Então depende muito. A Luciana tá falando peixe sofre. Peixe sofre. Sim, porque peixes é um signo extremamente sensível e um signo extremamente compassivo. Então os piscianos, eles se misturam com o coletivo, com a energia do coletivo, com a dor do coletivo. E como a gente está vivendo um momento de muita dor coletiva, é óbvio que o pisciano vai ter que tomar mais isso para ela, né? Sim, e vai ter que tomar mais cuidado consigo. Isso não quer dizer que não é um signo extremamente contributivo também, certo? Então, assim, poxa, a dor do outro é minha dor. Como é que eu faço para ajudar? Então, usar essa energia compassiva não para ficar na autocomiseração, mas para poder auxiliar. Mas para isso, Lu, que eu venho falando desde o começo, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem.
Porque Exatamente. Você sabe não que adianta. eu ouvi esses dias na live, desculpa, só um parênteses do Tadashi, Imagina. que eu acho ele incrível. Eu acho que, enfim, Ele tem está umas ajudando lives de muitas meditação. pessoas. Tá, ele Ele está ajuda ajudando muitas muito. pessoas. E ele Sim. falou esse dia, até numa live com a Silvia Braz, ele falou, na verdade, todos nós, é genuíno sentirmos medo. Só que você pode usar o medo, a situação, perdão, para duas situações. Ou para ajudar, ou para se vitimizar. Qual Isso. você vai escolher? Sim. Né? Então, eu É acho sempre que uma escolha. É é sempre uma sempre uma escolha. escolha. É sempre uma escolha. Né? Eu vim desde o começo, quando eu comecei a fazer as lives, a minha ideia principal foi fazer algo para contribuir com alguma informação. Porque assim, eu estava sem atender até semana passada, eu fiquei em casa, eu estava com os meninos, meu marido, não, enfim. Eu falei, não vou conseguir atender muito. Então, o que eu posso fazer para continuar fazendo o movimento? E comecei a trazer pessoas que poderiam falar sobre essas ferramentas também. Então, a gente fez live de meditação, a gente fez live com psicólogo, com tarólogo, com todas as pessoas, e vamos fazer mais, né, pelo jeito? Com todas as pessoas que poderiam trazer, eu falo, não é uma lanterna, uma luz, às vezes é um fósforo, entendeu? Às vezes é um vagalume. É o que o Tadashi vem fazendo. Eu ergo muito essa bandeira, Cami, porque eu acho que às vezes você pode acender a luz do quarto está escura. Só o fato de você acender uma lamparina, um fósforo, como você citou, é o suficiente. Né? Sim. Então, e aí, às vezes o meu pouco pode ser muito para alguém, enfim. E aí é que a gente vai falando, por exemplo, né? Pega uma pisciana, qualquer um hoje em dia, né? Impactante, que assim, eu acho que tá pegando todos os signos, né? Mas de qualquer forma, o que a gente percebe que assim, o que eu faço que pode contribuir, né? Para mim e para o outro, porque eu não vou conseguir colocar a máscara de oxigênio no planeta se eu não tiver oxigenada. Então, para mim, assim, resolve fazer meditação. Eu não sei fazer meditação. Então, corre atrás. Vai lá, vai ver como é que funciona, do seu jeito, do seu nível. Tá cheio de informação, porque nós estamos também no momento em que as informações estão rodando muito. A gente mudou o eixo que a gente fala nodal, né? Que agora ele entrou em Gêmeos Sagitário. Então, assim, e agora no céu especificamente, a gente já está com Mercúrio e Vênus em Gêmeos. Então, assim, e o Sol entrou em Gêmeos hoje, inclusive. Então, hoje mudou, né? Hoje mudou. Então, assim, informação não falta. Busca informação de qualidade, né? Não tem assim, a pessoa que vai dar a fórmula mágica. Mas tá cheio de gente aí contribuindo, ensinando, fazendo lives, fazendo cursos online, que é essa reinvenção que a gente está falando. Né? Então, usar toda essa capacidade comunicativa, capacidade mental para racionalizar né? E aí que a gente entra um pouco na coisa da era de aquário, assim, para não perder o gancho, né, da live. Por quê? Porque a gente está nessa transição, tá? Então, assim, esse ano de 2020 era, assim, o punch que a gente ia tomar como civilização para começar a realmente mexer. Porque uma era astrológica dura em torno de 2.150 anos, mais ou menos, tá? Ela é marcada pela precessão dos equinócios. O planeta Terra, ele tem um eixo vernal, né? Que ele é inclinado, lá que a gente estuda na escola, né? 23 graus e nananã, 23, 27, acho. Ele tá inclinadinho, né? Ele tem um momento de rotação, de translação, e ele a cada 7 anos, mais ou menos, ele mexe um grau. Esse eixo imaginário, ele mexe um grau e vai mexendo. Então, depois, né, em 200 anos, ele aponta para outra região do céu. Então, a gente está vamos dizer assim, nessa ponta que está saindo de peixes e indo para aquário. Então, se diz, e as eras são marcadas assim, né? Então, se diz que quando essa transição, ninguém sabe ao certo, mas assim, parece que ela dura uns 200 anos. Então, na verdade, a gente talvez só entre na era de aquário, 2150, por aí, tá? Mas nós estamos no movimento de transição. Então, a era de peixes, ela foi marcada por o quê? Pelo cristianismo, basicamente, né? O grande avatar da era de peixes foi Jesus, né? Então, Jesus veio mostrar para a humanidade toda essa questão do compaixão, do amor ao próximo,
né? E também, então, foi a época das religiões, as religiões se estabeleceram nesses últimos 2000 anos, né? E do coletivo, do viver em coletivo, do viver, né? Somos todos parte desse coletivo, no sentido mais espiritual, blá, blá, blá. Espiritual. E com todas as coisas que também tem positivas e negativas da própria frequência pisciana. Na era de Aquário, o que a gente... Aquário é o signo do elemento ar. Então, o ar é racional. O ar, ele pensa pela ciência. O ar, o aquário, ele é um signo de coletivo, mas de grupos. Mas ele é um signo individual também. Então, assim, eu, para estar bem no grupo, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Porque o aquariano, né, uma pessoa aquariana, ela não faz nada que ela não queira. Ela não é contrariada. Ela só pertence aos grupos que ela quer fazer parte. Entendi. E ela não se dobra aos outros. Por quê? Porque ela tem a opinião dela. A opinião dela. E pronto, se acabou. É certo, se é errado, não importa. Então, o que acontece? A gente está nessa transição da tecnologia. Aquário é um signo que fala de futuro, que fala de tecnologia, que fala de ciências, né? Então, o que a gente sente? Que a gente está com um pé aqui e um pé ali, né? E aí a gente tem alguns movimentos que foram dando esses disparates aquarianos. No final do ano, a gente tem um grande encontro em Aquário, que é do Júpiter-Saturno, que estava em Capricórnio, e os dois vão se encontrar em Aquário no dia 21 de dezembro desse ano. Começando aí, talvez... desse ano. Começando aí, talvez, esse novo ciclo, esse novo movimento mais claro. Mais dando claro, novas mais estruturas. evidente. Isso, porque o que acontece? A gente fica... Vamos pensar assim, né? Todo mundo achou que era de Aquário nos anos 70, né? Então, era aquela coisa assim... livre amor, né? Livre tudo, né? Só que ela estava muito misturada com peixes ainda, porque o peixes que traz o psicodélico, o peixes é que traz o transpessoal, né? Então tinha coisa do grupo, tinha coisa da liberdade, mas ainda muito misturada com crenças. Com crenças, né? Não estava tão essa parte evidente. Agora, essa parte mais era de Aquário, fica esotérica. muito mais evidente. E aí a gente foi vendo várias transições desse movimento, né? Durante toda essa história da humanidade mais recente. Então, talvez a gente sinta agora, a partir do final do ano, que essa coisa da tecnologia, da reestruturação das escolas, da educação, que é Júpiter Aquário também, né? Usando mais esse ambiente virtual, né? Eu pergunto para os meus filhos, o que vocês acham que a gente vai ser? Eles falam robô. Então, é um pouco por aí também. Então, vai ter um privilégio da racionalidade, da ciência, mas das ações coletivas também, né? Do comunitário, né? Isso, do comunitário atuante. Não é do comunitário de caridade. Isso é pisciano. Eu tenho, eu tenho pena das pessoas, eu tenho dó das pessoas, eu vou ajudar. Muito movida por questões mais de crenças, mais ligadas àquela, eu sou humano, outro é humano. Nessa era de Aquário, mas falando de novo, nós estamos na transição, né? Então a gente vai usar por exemplo, esse movimento, essa passagem. Isso. Essa passagem é um fator caridade, por exemplo, então eu vou ajudar porque eu tenho piedade, isso é pisciano, mas eu tenho que fazer uma ação construtiva. Então, é aquela coisa assim, agora eu vou dar, assim, eu dei o peixe, agora eu vou ensinar a pescar de verdade. Então, nós vamos fazer escolas, nós vamos vai melhorar a educação para as pessoas poderem ter técnicas. Então, talvez seja uma coisa muito mais racional, né? Muito mais... Isso, do que uma coisa mais piedosa. Mas, como eu falei, transição, porque nós estamos encarnados aqui, que somos da old school, a gente vem, né? A gente fica meio lá, meio cá, certo? Igual essa coisa da tecnologia. Então, eu estou usando a tecnologia, mas eu ainda tenho um pé no caderno. Por quê? Um pé no caderno. Porque eu tô assim, eu ainda tô presa num sistema que eu aprendi. Então, eu já tô vendo as tecnologias novas, por exemplo, mas de alguma forma eu ainda tô... Cami, você acha que 2020 vai ser um divisor de águas? Aquele modo operante que a gente teve até o ano passado, acabou. Não vai ser o modo operante de 2021. Não. Outra vida. Eu acho que não é todo mundo, tá? Porque não é todo mundo, porque sem esquecer que daí não é nenhuma questão astrológica, que temos vários níveis de consciência nesse planeta também, certo? Então, assim,
Tem gente que está absorvendo esse momento, como você falou, vamos fazer do limão uma limonada, o que a gente pode fazer, o que eu posso mudar, o que não estava legal, o que eu já estava reclamando, e agora eu estou repaginando isso, e não quero mais que volte ao que era antes, né? E vamos fazer, de repente, uma vida mais construtiva, né? Aquilo que eu não valorizava tanto. Sim, eu vou continuar não valorizando, então, porque eu não gostava mais, enfim. E tem gente que, enfim, pano e vai continuar, entendeu? Então, eu acho que assim, talvez, eu acho que tá ficando muito claro, Fê, nesse momento, primeiro são as desigualdades em todos os níveis. É desigualdade social, é desigualdade econômica, é a desigualdade de consciência das pessoas, né? Então você ouve assim, nossa, mas a gente aqui tá fazendo quarentena desde março. Mas aqui no meu bairro tem churrasco todo dia. Então, tem uma questão de consciência. Então, essas divisão, que isso é meio aquariano, tá? Que é essa coisa assim, o meu grupo, o outro grupo. Esse grupo não é o meu grupo. Que a gente já tá vendo, tem essas divisões. Então, tem uma fraternidade dentro do grupo, mas não quer dizer que eu vou aceitar todos os grupos, né? Porque eu tô raciocinando que talvez aquele grupo não seja o meu grupo, entendeu? E aí é isso, cada um no seu quadrado, porque o aquário é um signo mais frio também. Ele não vai ficar muito assim, ai, que tadinho. Não, ele pensa como eu, beleza, somos super amigos, melhores amigos, vamos fazer as melhores ações juntas. Ele não é, ele fica no quadrado dele, tá tudo certo. Então é diferente, é uma forma diferente de raciocinar. Mas eu acho sim que a gente não teria, Fernanda, eu fico pensando assim, como que a gente ia mudar aquilo que a gente não estava gostando, por mais dolorido e sofrido que seja? Precisava de um freio, né? Quantas vezes a gente se via reclamando, a gente, todo mundo, né? Se via reclamando assim, não aguento mais esse tipo de vida, eu preciso mudar essa vida, tá um saco assim, isso aqui não tá certo, esse sistema tá errado, isso tá sendo corruptível, tudo. Então, assim, como que isso ia ficar claro se não fosse? Aí eu vejo a ação do Plutão, sabe? E é por isso que ela é uma ação demorada. O Plutão, ele pega e ele expõe a ferida. Ele vai no pus da ferida, que é feio, que é nojento, que é, não quero ver. Mas se eu não curar, como é que vai ficar bom? Porque daí eu ponho um band-aid e tá tudo certo? Não, porque daí vem outro movimento e quebra de novo. Quebra de novo. Então, eu acho... E o machucado nunca cura, né? A gente tava sempre correndo atrás do rabo, né? Assim, pois claro. Pois é. Justo. A gente sempre reclamava de tempo e nunca tinha tempo, nunca se organizava dentro do tempo, né? Sim. Eu acho que é bem isso. E aí, se você for ver que, né, na verdade, o que a gente tem mais de precioso, isso é uma mensagem muito desse Capricórnio, do Saturno, é o tempo. É o tempo. Quem rege o tempo é Capricórnio, é Saturno. É Capricórnio? Né? Saturno, né? Saturno é o Cronos, né? Então, ele é o senhor do tempo. Então, assim, como eu uso o meu tempo, como eu venho usando o meu tempo e como eu quero usar o meu tempo melhor. Porque o tempo é relativo, né? Física, o tempo é totalmente relativo. Ele não é contado pelas horas do relógio, né? Então, todo esse conhecimento, ele vai ficar, ele está mais acessível, né? E a gente vai se nutrir desse tipo de conhecimento também daqui para frente. Então, eu acho que, assim, é uma mudança de paradigma social, de paradigma econômico, de paradigma político, né? Porque a questão política está ficando muito forte também em todos os países. Né? Tá latente. Em todos os países, tá? Eu sei que a gente está meio pro final da live, mas assim, só para não vai dar para não vai dar para responder tudo, mas assim, só para falar que na condição do Brasil, o Brasil tem essa movimentação do Capricórnio, que eu acho que isso interessa a gente, né? Saber o que está acontecendo aqui. No mapa do Brasil, Capricórnio rege a casa 12. A casa 12 de um país é a casa que fala justamente das minorias, fala dos hospitais, fala de tudo aquilo que eu não quis enxergar, né? E que vai mexer muito com essa questão das minorias no geral. Então, os índios, né? As periferias, os desabrigados, né? Aqueles que não foram atendidos, os que estão doentes, todo aquele povo que eu escondi no buraco é a casa 12. E esse lugar é que está mexendo no nosso mapa, tá? Para que venha para fora. Por isso que veio para evidência, né? Sim. No caso do Brasil, a coisa fica um pouco conturbada por conta disso, porque ele está mexendo nos porões
do país, né? Claro que o Brasil tem um mapa, uma dinâmica de mapa, assim, que, enfim, tem algumas coisas que favorecem, outras não. Mas nesse sentido, a gente tem, assim, eu tenho que olhar, a gente tem que olhar onde o que a gente escondeu até hoje. A né? fragilidade, né? As nossas fragilidades elas estão muito expostas. Então, sim, para a gente que é brasileiro, é humano, que vai exigir ainda um pouco mais de resiliência. A gente tem mexidas em estruturas de poder ainda esse ano, né? Esses 2 eclipses próximos, a gente tem um eclipse lunar agora, na lua cheia, na próxima lua cheia, aqui 15 dias, e a gente vai ter um lunar e um solar, né? Nesse eixo Gêmeos Sagitário. Gêmeos, o Brasil tem lua em Gêmeos, tem Júpiter em Gêmeos, lua em Gêmeos, em conjunção. A lua no mapa de um país é o povo, né? Então, a gente tem mexida no povo, a gente, assim, tem agora nos próximos meses o povo se manifestando, o povo querendo resposta, né? O povo se movimentando de alguma forma. Por que está acontecendo? A gente está engolindo um monte de sapo aí, né? Engole um, engole o outro, engole o outro. Só que chega uma hora... E vai se rebelar. Se exaure, ninguém... Não dá mais, cara, essa palhaçada. Né? Então, vamos lá, vamos povo, povo, vamos mexer povo, né? Pode ser que aconteça algum movimento mais popular, né? Para dar uma mexida, enfim. Então, assim, o mapa do Brasil daria uma live inteira, né? Meu Deus, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, Fê. Mas, assim... mas eu acho que o mais importante é a gente estar aqui para evoluir, né, Cami? Sim, E eu acho que tudo isso vem para trazer, para mostrar para a gente, né? Eu acho que a gente está para evoluir. E eu acho que essa mudança, para a gente vibrar mais amor, para a gente vibrar mais empatia, mais respeito. Claro. Eu acho que, assim, num primeiro momento, essa mudança veio de forma muito taxativa. Ó, vocês vão para casa, lockdown e não sei o quê. A gente não estava preparado, né? A gente não estava preparado. Quer dizer, aquela coisa, você vai para casa e você não sai de lá, né? E eu acho que agora essa mudança, ela vem para justamente... ok, eu já entendi o que eu tenho que fazer e aí agora a gente vai se adaptando. E com isso, né? Vai nascendo um novo modo. Por isso que eu acho que 2020, de fato, vai ser o divisor de águas, na minha opinião. Sim, 2021, a gente vai ter uma reestruturação ainda. Não, o impacto maior é esse ano, tá? Só para ficar mais claro. Basicamente esse ano. O ano que vem a gente tem uma estrutura não tão difícil, mas uma reestruturação do que aconteceu esse ano. Em 2022 aí... isso. A gente vai estar no saldo do que aconteceu esse ano. E 2022, aí sim, a gente começa o movimento ascendente, tá? O planeta. Então, eu também tenho esperança de que a gente consiga, assim, entender esse momento com realidade, como eu falei, para a gente poder agir bem. Então, para a gente poder agir bem, vamos vibrar amor, sim, com consciência, né? Eu acho que é o mais importante, ter consciência do que a gente faz, é o mais importante. Né? Gente, obrigada. Cami, obrigada, 40 segundos. Gente, fiquem o contato da Cami por direct. Cami, obrigada entrem no meu perfil lá, que aí vocês me seguem. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Por compartilhar o seu conhecimento, todo técnico, e eu vou deixar a live salva. Tá legal, depois eu vou compartilhar também. Muito obrigada obrigada, menina. Pelo momento, pelo movimento. Estou à disposição para novas conversas, se vocês quiserem, tá bom? Faremos mais. Legal, uma live no Brasil, a gente vai fazer 1 hora inteira. Você vê que 1 hora passa rápido. É verdade. O frio da barriga até passou. Viu? Agora você vai fazer live assim, ó. Vou